Graça e paz. Nós seguimos no deserto. Ixi, né? Deserto, de coração aberto para os cuidados de Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é o lugar secreto. O lugar secreto. Então eu quero te convidar a ter um momento de oração. Vamos pedir para que Deus fale aos nossos corações? Pai de amor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque nós estamos aqui prontos para ouvir a tua doce voz. Nós dependemos totalmente do teu Santo Espírito. Fala conosco, fala com a tua igreja, para que a gente seja encontrado pelo Senhor no lugar secreto. Em Cristo Jesus, amém e amém. Nós temos acompanhado, essa temporada de deserto que um personagem específico que nós estamos estudando, Elias, vivenciou. O período da seca que o motivou a confiar em Deus. Depois nós vimos que ele atravessou o Querite, o lugar de corte, que ele aprendeu a obediência a Deus. E depois, semana passada, a gente conversou sobre o fato de ele ter ficado no cadinho, o cadinho da fornalha em Sarepta, onde a alta temperatura molda o coração. Seca, fome, isolamento, sede, distância, solidão. Elias passou por tudo isso. E você percebeu que todas essas situações, de certa forma, elas foram inesperadas? Elas aconteceram de uma maneira não esperada? O que eu estou querendo dizer para você já logo no início dessa mensagem? É que crises não dão aviso. Você não recebe uma notificação no celular de que um colapso vai acontecer. Ah, pastor, mas as crises, elas dão sinais, Eu recebi no meu WhatsApp agora, pastor, aqui, o próximo final de semana vai ser o final de semana mais gelado da história recente aqui no Brasil. Ok, você recebe um sinal, você recebe um aviso, mas você não sabe realmente o que vai acontecer ali. Já são sinais de crise, mas não são avisos. Ninguém recebe uma mensagem se terá Covid-19 ou câncer. Ninguém espera quebrar financeiramente em menos de um ano. Ninguém é avisado que vai sofrer uma perda inestimável. Ninguém é avisado disso. Essa semana mesmo, quarta-feira, eu estava num aconselhamento aqui na igreja, e aí eu precisei fazer uma visita, me desloquei daqui, e no caminho, eu estava ali na Conceição, eu estava na faixa da direita de moto, o outro carro estava na faixa da esquerda, ele não me viu e resolveu de última hora mudar de faixa. Não deu tempo. Esperei o contato veio, foi nada, graças a Deus não foi nada. Não caí, mas bateu, estragou a moto e tal, enfim, resultado, colisão. E assim, eu não acordei na quarta-feira pensando, hoje eu vou sofrer um mini acidente de moto. Não, eu não fui avisado, simplesmente aconteceu. As grandes dificuldades, elas são imprevisíveis. Essa é uma importante lição para a nossa jornada na vida. E a única certeza que nós temos diante dessas situações de adversidade é que elas são inevitáveis, tá? O pastor e terapeuta familiar, Jorge Maldonado, ele afirma o seguinte: cedo ou tarde, todas as pessoas enfrentam o impacto de situações trágicas, inesperadas e desestabilizadoras. Situações trágicas, inesperadas e desestabilizadoras. Elas acontecem e nós não sabemos quando. Ou seja, independentemente da sua classe social, da sua nacionalidade, da sua educação, da sua fé, as crises são acontecimentos universais. Todo ser humano, ele sofre com situações adversas, mudanças súbitas e perdas significativas. E toda essa temporada desértica, o que ela faz? Ela coloca à prova o nosso equilíbrio emocional. Nós somos colocados à prova diante da nossa saúde, nós somos colocados à prova diante de nossos relacionamentos e inclusive a nossa fé. A nossa fé é colocada em prova, porque a crise é um assunto de fé. E isso precisa estar bem claro para mim e para você. Eu ouso dizer que independentemente da crença de qualquer pessoa,
Inclusive, se ela crê em Deus, ou se ela não crê em Deus, se ela não crê em nada, é inevitável que os momentos de ambiguidade da nossa humanidade levantam perguntas profundas que possuem assuntos de um significado transcendental. Por isso que é um assunto de fé. Na crise você pergunta por quê? Por que eu? Por que comigo? Por que agora? Mas qual é o sentido de tudo isso? E aí você vai se aprofundando. Você começa a fazer perguntas a respeito de qual o sentido da vida, qual que é o sentido da morte. E percebe que esse tipo de pergunta já está fora do assunto racionalidade, já está no âmbito da fé, já ultrapassou até a questão filosófica, já é algo a respeito da fé. E o deserto nos leva a esse tipo de questionamento. E então somos confrontados. Quando a gente pergunta, a gente é confrontado com a nossa vulnerabilidade, com a nossa pequenez. A gente descobre a nossa finitude, a finitude humana. E aí a gente precisa dar um passo além, porque a gente precisa tomar uma decisão. O que eu faço com esse problema? O que eu faço com essa reflexão? O que eu faço com esse momento? Por isso que o que você faz ou deixa de fazer numa situação de crise é assunto de fé. Tem a ver com aquilo que está no seu interior. O que você faz quando os riachos secam? Para onde você vai quando no deserto você olha para um lado, olha para o outro e só vê o mesmo cenário? Como você se porta quando parece não haver uma luz no final do túnel? Questões de fé. Você quer descobrir isso? Também quero. Então abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 17, do verso 17 ao verso 24. Nós estamos acompanhando essa jornada de Elias, né? Os versículos eles são sequenciais. Então você que por um acaso chega a essa mensagem hoje, se você buscar as mensagens anteriores, você vai ver que a nossa jornada desértica, ela começa lá no capítulo 17, o verso 1, e a gente vai acompanhando a história de Elias. Versículo 17, algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. É a verdade. O nosso texto começa com algum tempo depois. O filho da mulher ficou doente e morreu. Depois do quê? Depois da viúva ter passado por uma situação de fome. Em Sarepta, a gente conversou semana passada, versículos atrás. Que começou no versículo 7, com uma outra expressão. Algum tempo depois. Depois do quê? Que o riacho tinha secado. Opa, pastor, mas espera aí, é isso que eu estou pensando? Em Querite, Elias enfrentou o deserto e a escassez. Em Sarepta, Elias, a viúva e o filho enfrentam a fome, tendo apenas uma última refeição. E agora, literalmente, depois de tudo isso, de todos os desafios enfrentados, da lição de humildade, de dependência e obediência, agora eles estão lidando com algo maior, com uma ruptura, com uma perda inestimável, em consequência da morte. É isso. Porque não faz sentido. As coisas só pioraram. A gente olha o texto e fala: se as coisas estão piores, isso significa que elas podem ficar pior ainda. Não faz sentido. Percebe a tensão do texto? E meus amigos, minhas amigas, as tragédias que nos abatem, elas não fazem sentido. Elas realmente não fazem sentido.
Não dá para ficar procurando explicação em cada tragédia que vem, inesperada e sem aviso, a não ser de uma perspectiva geral, que é essa que nós temos, da qual nós temos o conhecimento de que o mundo é sim um lugar injusto, de que o mundo ele está corrompido, de que as coisas estão quebradas, as coisas estão danificadas, as coisas não são como deveriam ser, porque o pecado, e quando eu falo a palavra pecado, eu falo sobre um estado de desconexão do homem com Deus. Esse estado de desconexão, essa autonomia, essa grande egocentridade, esse ensimesmamento do homem, bater no peito e falar, deixa que eu faço sozinho, deixa que eu caminho sozinho, eu não preciso de Deus, Deus não existe, eu não preciso. Isso o fez caminhar sozinho, e toda essa situação quebrou, danificou, todas essas coisas. Essa é a nossa má notícia, e eu nem preciso explicar tanto, porque se você ligar o jornal, se você vê a situação, você percebe que as coisas não são justas. E quando se trata de morte, a morte nos confronta, porque a morte nos lembra do pecado, que o salário do pecado é a morte, nos lembra de uma vida de vulnerabilidade, e aí quando nós estamos diante da morte, dói, e dói muito, e nesse caso específico, é a dor de uma mãe, tá? Eu não sei o que é essa dor, talvez você não saiba, e eu espero de coração, que você nem queira saber, não queira passar por isso. Mas a gente não pode ler esse texto sem acolher o tipo da dor de uma mãe que perde um filho. Pois ainda que a morte seja inevitável, um filho morrer antes dos seus pais é, digamos assim, contrário a uma ordem natural, entre aspas, das coisas, uma ordem natural da vida. Nenhum pai, nenhuma mãe está preparado. Sabe por que não está preparado? Porque nenhum pai, nenhuma mãe se prepara para atravessar a dor de perder um filho ou uma filha. Ninguém pensa isso, porque não faz sentido. Aí então, no meio do lamento, no meio da dor, daquela mãe que está com o filho nos braços, ela exclama, o que foi que eu fiz? Por que está acontecendo comigo? Que tipo, Deus está me punindo? Então que tipo de Deus é esse? Que dias atrás preserva a minha família, eu não tinha o que comer, aí ele encheu a botija, ele encheu a vasilha de farinha e de azeite, e aí quando tudo estava indo bem, ele olhou para mim e falou, eu vou matar o seu filho? Que tipo de Deus é esse, que tira o meu bem precioso? Essa é a pergunta dessa mãe. Antes eu não tivesse conhecido você, Elias, o que você veio fazer aqui em casa? Porque agora eu estou sendo punida. E essas são perguntas levantadas em meio à dor e ao meio ao lamento. E a gente não vai julgar se essas perguntas estão corretas ou erradas. Nem pense em julgar essa mãe, porque é uma mãe. E ela está imersa na sua dor. Deus é um tipo de alguém que dá com uma mão e tira com a outra? Será? Eu lembrei de um conto. Esse conto ele é famoso, se chama Conto do Peru, escrito pela Flannery O'Connor. Ela é uma escritora norte-americana e ela escreveu cerca de 30 contos, e esses contos assim, se transformaram em livros, são estudados em escolas de literatura, e nesse conto específico, o protagonista é um garotinho chamado Ruler, e esse Ruler, ele tem uma imagem muito ruim de si mesmo, sabe? Parece que nada dá certo na vida do Ruler, e até que um dia ele até escuta os pais falando assim, comentando, o pai e a mãe, nossa, o Ruler é meio estranho, né? Puxa, na escola ele não tem amigos, aqui ele não dá certo, ele escutou isso e aí piorou mais as coisas. Aí um dia o Ruler estava andando ali pela fazenda, e ele encontrou um peru selvagem ferido. Aquele peru tinha tomado um tiro, talvez uma caçada, obviamente, né? E ele pensou assim, bom, se eu pegar esse peru, todas as pessoas vão se admirar, eu vou chegar em casa e vai ser legal. Então ele começa uma perseguição. Aí ele gasta alguns minutos tentando pegar aquele peru, e ele começa a pensar assim, será que Deus vai me fazer perseguir esse maldito peru aí? A tarde toda eu não vou conseguir? Ele pensa isso, e logo ele para e fala assim, puxa, mas eu não devia pensar isso. Nossa, pensamento errado. Por que eu estou pensando isso de Deus? Como eu sou uma pessoa ruim mesmo. Enfim, logo um tempo depois, ele consegue pegar o peru. E ele grita assim, uau, peguei. Coloca em seus ombros,
e volta para casa numa marcha messiânica. Eu estou com esse peru de quase 4 quilos aqui. Então ele lembra assim, nossa, eu tive aqueles pensamentos ruins. Nossa, eu não deveria ter pensado nisso sobre Deus. Talvez Deus tenha deixado eu pegar esse peru para eu parar de pensar nisso, né? Senão eu ia morrer. Então, obrigado, Deus, me desculpa, o Senhor foi muito generoso comigo. Agora minha família vai saber que eu sou um menino bom, eu vou entregar esse peru e eu vou ter uma conquista na vida. Isso deve ser um sinal. Então Deus agiu sobre a minha vida. Será que é um sinal para eu ser um grande pregador? Aquela criança de 9 anos pensando, né? Será que eu sou um evangelista? Eu preciso fazer algo de bom para Deus. Aí ele começa a pensar assim, Senhor, me mande um mendigo. Senhor, ele coloca a mão no bolso, assim, ele tem uma única moeda, né? E ele fala assim, Senhor, me manda um mendigo, porque eu preciso ser generoso. O Senhor foi generoso comigo. Por favor, ouve a oração dessa criança, você já me deu um peru, eu quero, faz aparecer um mendigo. Ele abre os olhos, aparece uma velha mendiga. E aí o ruler fala, e agora? Ele tira a moeda e dá a moeda para aquela velha senhora, e aí ele fica todo feliz, radiante, cheio de generosidade, né? Meio que saltitando, voltando para casa, ele encontra alguns garotos. E ele está tão feliz, tão cheio de generosidade, que ele fala assim, olha só, querem ver o que eu consegui, o que eu capturei? Aí os garotinhos falam assim, o que você pegou aí, ruler? Daí ele falou assim, um peru aqui. Pô, peru selvagem? Quantos quilos? Quase 4. Mas você pegou sozinho? Eu peguei sozinho. Aí um garotinho falou assim, deixa eu ver. Deixa eu segurar, deixa eu ver se pesa 4 quilos mesmo. Aí o ruler entregou para o garoto. Quando ele entregou para o garoto, um outro garoto empurrou o ruler caiu no chão. Quando o ruler estava se levantando, os garotos estavam já distantes. E levaram o peru embora. O runner começa a voltar triste para casa, né? Andando cabisbaixo e lentamente. E começa a anoitecer. Aí o final desse texto, a Flannery O'Connor, ela termina essa história com as seguintes palavras, eu vou ler aqui para você. E ele correu cada vez mais rápido. E ao pegar a estrada que levava à sua casa, o seu coração estava tão acelerado quanto as suas pernas. Ele tinha certeza de que algo terrível o seguia de perto, com os braços estendidos e os dedos prontos para agarrá-lo. Essa era a imagem que Ruler tinha. E esse é um problema, não só de Ruler, mas de muitos cristãos que olham para Deus como um ser que tem o prazer de nos decepcionar. Sabe, você pisou fora da curva, agora você vai ver raio na cabeça, pronto para nos punir, pronto para nos agarrar. E a imagem que Ruler tinha era de um ser terrível, bravo, pronto a aniquilar. Então Deus se lembra dos nossos pecados e nos castiga, arrancando os perus da saúde, da vida, da riqueza, da paz interior, da paternidade, do poder, da alegria. Será que essa é a visão correta a respeito de Deus? Ou essa é a visão que nós projetamos nele? Blaise Pascal, ele tem uma frase interessante. Deus fez o homem à imagem e à semelhança, e o homem retribuiu a gentileza. E aí que mora o problema, né? Porque se alguém se detesta, presta atenção, se alguém se detesta, se alguém se culpa, se alguém se diminui, se alguém acha que ela não tem valor nenhum, essa mesma pessoa presume que Deus sinta a mesma coisa por ela. Essa mesma pessoa projeta em Deus essa imagem de culpa e de diminuição. E aí ela acha que Deus tem essa visão sobre ela. A imagem de desamor que ela mesma tem de si. O nosso Deus não é assim. Ele não nos trata dessa maneira, porque Deus nos ama com um amor incondicional. Ele não tolera o mal, tá? Ok? Deus não sanciona o mal, mas Ele não retém o seu amor por nós, mesmo quando nós falhamos. A nossa queda, as nossas falhas, os nossos erros, não impedem Deus de te amar. Então por que você está se culpando? Pare de alimentar a culpa e a depressão e corra para os braços daquele que sempre te amou, que sempre te amou. Só que não é fácil fazer isso em meio às crises, não é fácil fazer isso em meio às tragédias. Aquela viúva, ela derrama toda a sua dor, ela derrama toda a sua angústia sobre Elias, só que ela se sente culpada.
ou ela quer culpar alguém daquela situação, ela grita: o que eu te fiz, profeta? De certa forma ela se culpa, de certa forma ela culpa Elias: Elias, o que você está fazendo na minha casa? Depois que você chegou, aí, ó, o que aconteceu. E ela culpa Deus também. Mas sabe o que é maravilhoso? A postura de Elias. Porque Elias não exorta ela. Elias não a condena. Elias não a julga: o que você está falando aí? Toma cuidado. Não, ele não faz isso. Elias não conta a sua história de superação, sabe? Ele não corta ela e fala: peraí, eu vou dar uma palestrinha aqui agora. Não, ele não faz isso. Sabe aquele seu amigo palestrinha? Sempre tem uma história, sempre a dele é melhor, sempre a sofrência dele é maior que a sua, sabe? Elias não é esse palestrinha. Ele fica em silêncio. Silêncio. Elias escuta com amor, cuidadosamente, a dor daquela viúva. E ele literalmente, ele não diz nada a respeito do que ela está falando, mas literalmente ele toma em seus braços a dor daquela mulher. A única coisa que Elias responde, e o texto bíblico nos diz, é: dê-me o teu filho. Ele não fala nada sobre o lamento dela. Ele fala assim: me dá o seu filho. Então ele pega, que aquela mulher, ela está paralisada diante da dor. Ele pega a dor daquela mulher. Elias pega o filho precioso dela, motivado, impulsionado, por quê? Por compaixão. Agora a dor daquela viúva é a dor dele. Agora a dor daquela viúva está nos seus braços. O menino está nos braços de Elias. O menino sem fôlego está nos seus braços. O motivo de choro daquela viúva é o motivo de choro de Elias agora. E agora que ele está com aquilo nas mãos, e isso é compaixão, ele pergunta: o que fazer? Para onde ir? E essa é a nossa pergunta. Para onde nós iremos quando estamos despedaçados, quebrados, segurando o peso da dor em nossas mãos? Está pesado, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer, para onde eu vou? Versículo 19. Ele apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Elias vai para um lugar secreto. Elias pega toda a sua dor, ele leva toda a sua dor para o lugar secreto. E que lugar secreto é esse? O texto diz: seu quarto. Porque é o lugar onde Elias se dedicava em oração, é o lugar onde Elias já dedicou dias e horas de joelhos, prostrado aos pés de Deus, clamando a Deus, orando a Deus. É o lugar onde Elias não era interrompido, era o lugar onde Elias fechava a porta e ele se encontrava a sós com Deus. Então, muitas vezes, são as tragédias da vida que nos conduzem ao lugar secreto, porque é lá no lugar secreto onde você pode se derramar e chorar diante de Deus, derramar a sua alma. É lá onde Deus trabalha o nosso interior, onde nós somos encontrados, é no lugar secreto. E a primeira aplicação para as nossas vidas hoje, para a sua dor hoje, é: no lugar secreto esperamos em Deus. No lugar secreto esperamos em Deus. Sabe por quê? Porque quando as coisas vão bem, quando nós nos sentimos amados por Deus, quando a vida está em ordem, quando os milagres acontecem, é relativamente fácil viver. Mas e quando você não compreende o que está acontecendo? Sabe quando você é acusado de algo que você não fez? Sabe essa dor? Sabe quando você fica apavorado de uma circunstância que você não esperava? Quando algo te devasta, quando o seu chão some, geralmente a gente foge, geralmente a gente se esconde, geralmente você tenta culpabilizar, culpar alguém, mas Elias nos ensina uma importante lição: é no lugar secreto que nós esperamos em Deus, que a espera é a raiz da esperança, e quem espera em Deus, espera sabendo que Ele responde. Onde é esse lugar? Aonde é o lugar secreto, pastor? Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é em Deus. Não é sobre um local físico. Não é sobre um local físico. Pode ser o seu quarto. Pode ser uma poltrona. Aquela poltrona que você senta para conversar com Deus. Pode ser num jardim da sua casa. Pode ser até mesmo no banco do parque. Não importa o local físico. É sobre um lugar onde você se conecta com Deus. O Salmo 119 nos diz: Tu és o meu abrigo e o meu escudo,
e na tua palavra coloquei a minha esperança, ou seja, eu esperei na tua palavra, eu esperei no Senhor. E a palavra hebraica para abrigo é a mesma, e muito melhor traduzida para lugar secreto, podendo ser assim o verso: tu és o meu lugar secreto, o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Tu és o meu lugar secreto. É para o Senhor que nós devemos correr, é para o Senhor que nós nos abrigamos, é no Senhor que nós esperamos, pois Ele é o lugar secreto, e é no lugar secreto que nós ouvimos a palavra dEle. Existe um lugar onde nós somos encontrados, onde nos rendemos, onde nós sentimos a presença de Deus. É nele que nós devemos ir, é nele, é para Ele que nós devemos levar as nossas dores, as nossas mais profundas dúvidas, as angústias da nossa alma. E isso nos leva a um segundo ponto, porque depois que a gente entra no lugar secreto, Elias leva a dor, leva a sua angústia e clama. Essa é a segunda aplicação para as nossas vidas. É no lugar secreto que você clama a Deus. Versículo 20. Clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a esse menino. Percebe que diante da viúva, Elias ficou em silêncio, acolhendo a dor dela, mas agora ele está sozinho com Deus, e quando ele está sozinho com Deus, ele fala, ele grita, ele clama, ele rasga o seu coração, levantando as questões mais difíceis, mas no lugar certo, no lugar secreto, e para a pessoa certa, para Deus. Por que Deus? Eu não estou entendendo, por que o Senhor partiu, quebrou o coração dessa viúva? Eu estava em Querite, o Senhor falou para eu ir para Sarepta, eu ouvi do Senhor dizendo, é lá em Sarepta que uma viúva vai te sustentar, e aí ela me sustenta, o Senhor faz um milagre, e agora você quebra ela, por quê? Eu não estou entendendo. Eu pedi que ela confiasse no Senhor, e ela confiou. Agora Deus, onde o Senhor está em tudo isso? O que o Senhor quer com tudo isso? E Elias tenta, o fato interessante é que Elias procura a bênção de Deus no meio de tudo isso, que ele conhece o caráter de Deus. Por quê? O que está acontecendo? Essas são as nossas perguntas diante das contingências da vida. Ou eu estou mentindo? Essa não é a sua pergunta? A questão é o que você faz com elas. Sabe quando você pergunta por quê? Fui demitido. Por quê? Fui transferido. Por quê? Estou enfrentando algo terrível na minha família. Por quê? O que você faz com elas? Você tenta resolver com as suas próprias mãos? Ah, já sei o que eu vou fazer. Não, eu vou falar com sei lá quem. Eu vou processar sei lá quem. Eu vou... Você tenta fazer arrumado do seu jeito? Você se lamenta procurando culpados? Não foi culpa minha, é tudo culpa dele, é tudo culpa dela. Não, se não fosse ele, não fosse ela. Você se ira, você se amarga e desenvolve uma vida daí de murmuração. O seu sorriso some, você se transforma em outra pessoa e passa a murmurar o resto da sua vida. Você fica insistindo, dando murro em ponta de faca. Não, vai ser assim, eu vou tentar. O que você faz? Vou te dizer uma coisa. Que tal ir para o lugar secreto e clamar a Deus? Que tal pegar tudo isso e perguntar para Ele? Que tal você fechar a porta do seu quarto e falar: Deus, eu não dou conta. Deus, eu não consigo. Deus, não estou entendendo. Deus, isso é contigo, não é comigo. E talvez uma das perguntas mais preciosas: Deus, aonde está a tua bênção no meio dessa dor, que eu não estou conseguindo enxergar? Porque quanto você mais clama, mais você desenvolve a sua fé. Lembra? A crise é um assunto de fé.
Quanto mais você clama, mais intensa fica a sua batalha de oração, porque aí você começa a lutar com Deus. Deus, por quê? Deus, eu não estou entendendo. E Jesus nos ensina algo muito importante lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 6, que lutar com Deus em oração é um assunto que pertence ao lugar secreto. É lá que você luta com Deus, é lá que você leva as suas angústias, é lá que você clama. Vá para o teu quarto, diz Jesus, e clame a Deus que está no secreto. Vá para o teu quarto e clame, é o que Jesus diz, vá e clame, vá e clame. Não são sugestões de Jesus? Ele não diz, se você quiser, você vai para o seu quarto, se você quiser, você clama a Deus. Não, ele está dando uma ordem importante, vá e clame, porque é ali, no lugar secreto, que você aprende a orar, a confiar e a clamar. O Salmo 32, verso 7 diz, Tu és o meu lugar secreto, Senhor, Tu me preservarás das angústias. Eu acho fantástico isso, que o verbo está no futuro, e me cercarás de canções de livramento. Ele tem certeza de que vai ser liberto, porque quando você enfrenta contingências imprevisíveis e inexplicáveis, você clama. Deus é o nosso lugar secreto, e o que Ele faz? Ele nos preserva das angústias, Ele nos cerca de livramento, Deus nos salva. Você quer ser cercado por livramento? Você precisa ir para o lugar secreto. Você precisa clamar. E olha como a gente aprende a clamar, porque o que Elias pede, o que Elias clama, né, pelo que Elias clama? Pergunta simples e básica. Olha para o texto, versículo 21. O que ele está pedindo? Faze voltar a vida desse menino. Uau! Que pedido é esse? Talvez se eu estivesse do lado de Elias, né? Elias, meu brother, que pedido é esse? Tu está pedindo para fazer voltar a vida desse menino? Como assim? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu vou te dizer que até esse momento na Bíblia, até esse momento na história humana, não tinha nenhum caso de ressuscitação, não. Por isso que esse pedido é fantástico. Elias não chegou e falou assim, Senhor, faz de voltar a vida a esse menino, como o Senhor fez lá não tem. Senhor, assim como o Senhor prometeu para Moisés, para Abraão, não, Deus não prometeu. Não tem nenhum registro, não tem nenhum exemplo, né, como um bom advogado, não tem nenhuma jurisprudência para esse tipo de petição. Não tem, não existe, nunca aconteceu. Então como que Elias clama por isso? É fantástico, é porque no lugar secreto a nossa fé se desenvolve. Elias clama sem duvidar de quem Deus é, sabendo que para Deus não há impossíveis. Ele sabe, Deus, eu confio no Senhor, essa é a minha parte, o impossível é contigo, eu estou aqui em Sarepta porque o Senhor me enviou, e eu creio, e eu continuo crendo. Se tem pão, ou se não tem pão, farinha, ou sem farinha, eu continuo crendo. Se as coisas fluem, ou se as coisas desabam, eu continuo crendo, e se cremos, nós clamamos, e se nós clamamos, Ele vai responder. Ele vai responder. No lugar secreto a gente espera em Deus, no lugar secreto a gente clama a Deus, e por fim, depois de Elias clamar, e deitar sobre o menino 3 vezes, né, um ato simbólico, de aquecer o corpo do menino, e 3 vezes, traz a ideia de ênfase e persistência. No Antigo Testamento, 3 vezes a repetição é ênfase, Deus é santo, 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 e assim Ele é conhecido. Então, depois dessa oração simbólica, essa oração profética, veio a resposta. Aonde veio a resposta? No lugar secreto. É no lugar secreto que vem a resposta de Deus. Essa é a terceira aplicação para as nossas vidas. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e o menino viveu. Porque Deus ouviu o clamor de Elias, aconteceu o primeiro caso na Bíblia de alguém voltar à vida. Resposta de oração. Quando nós nos derramamos na presença de Deus, quando corremos para o lugar secreto, o nosso Deus, Ele responde. Deus nos encontra no lugar secreto.
Deus nos ensina no lugar secreto. Deus nos incentiva a permanecermos continuamente com Ele no lugar secreto, porque Ele mostra que não há impossíveis para Ele. A resposta que encontramos no secreto é esta: para Deus não há impossíveis. Não há. Então, acalma a tua alma. Muita calma nessa alma, pois nada pode frustrar os planos de Deus. Nada. O Salmo 116, o verso 1 nos lembra: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. O nosso Deus ouve. Quando você se encontra numa situação desesperadora, o nosso Deus se importa com você. Quando você clama no lugar secreto, angustiada por ajuda, o nosso Deus responde graciosamente, e é no lugar secreto que vem a resposta de Deus. Aí você pensa em toda a história, a caminhada de Elias até aqui. E nós estamos apenas no capítulo 17. Você pensa em todas as reflexões anteriores que tivemos e percebemos um fato interessante. Lá no início, no palácio de Acabe, Elias chega no palácio de Acabe. Elias fez o que Deus tinha dito, versículo 5. Já em Sarepta, a viúva foi e fez conforme Elias havia dito, versículo 15. E agora no versículo 22, é Deus quem ouve o clamor de Elias e responde a sua oração. Percebe? Elias foi e fez o que Deus havia dito. A viúva foi e fez o que Elias havia dito. E agora Deus ouve o clamor de Elias. Uau! Uau! Agora Elias está preparado. Seu coração, ao longo das provações, foi moldado, foi transformado. E agora ele conhece profundamente o Deus eterno que nos encontra no lugar secreto. Versículo 23 e 24. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Veja, o teu filho está vivo. E ela reconhece que Elias é um homem de Deus. No começo do capítulo, Elias é conhecido como Elias de Tisbe. Agora ele é conhecido como Elias, o homem de Deus. A viúva reconhece que o poder de Deus é verdadeiro e nada, absolutamente nada, nem mesmo a morte pode impedir os propósitos de Deus. De uma situação desesperadora para uma nova vida, de um coração atormentado e aflito para um coração vivificado e renovado. Essa transformação da morte para a vida é uma antecipação das boas notícias, das boas novas do Evangelho que eu e você já desfrutamos hoje, de que em Jesus, em Cristo Jesus, todos que caem em situações mortais são levantados para uma nova vida por intermédio do poder de Deus. Essa é a grande notícia para mim e para você. É no lugar secreto que nós somos encontrados por Jesus. É no lugar secreto que descobrimos que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então Cristo Jesus, ao morrer por nós numa cruz, nos deu uma nova vida. Isso é graça. Hoje, Deus te diz algo muito importante. Todas as vezes que você correr para o lugar secreto, todas as vezes que você corre para o lugar secreto, você é renovada, você é vivificada, você é restaurado. Pois o lugar secreto é onde Jesus está. O Cristo que derramou a sua vida, o seu sangue na cruz, o sangue que nos lava, o sangue que nos purifica, é o sangue que nos restaura. O Cristo que ressuscitou no terceiro dia, e hoje, agora, Ele está aqui para restaurar o seu coração. Pois é só Ele, somente Jesus, é que tem as palavras de vida eterna. É no lugar secreto que Jesus está. É no lugar secreto que você é encontrado por Jesus. E eu quero te convidar nesse momento a você fechar os teus olhos
onde você está, eu não sei se você está sozinho assistindo essa mensagem, eu não sei se você está ao redor da sua família, eu não sei se você está fazendo alguma outra coisa, para que você pare nesse momento, eu não sei como está o seu coração, eu não sei se você ouviu essa mensagem devastada, cansado, destruída, mas eu sei que Deus, Ele conhece o seu coração, e mais, Ele se importa com você, Ele te chama para o lugar secreto, para renovar o seu interior. Então clame, esse é o momento de você clamar ao nosso Deus. Talvez você me diga, mas pastor, eu nem sei se eu acredito mais nele. Tudo bem, pergunte isso para Ele. Se essa é a dúvida, se essa é a sua angústia, então entregue para Deus e pergunte: Deus, o Senhor existe? Porque se o Senhor realmente existe, se o Senhor realmente é o Deus eterno, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida a partir de hoje. Talvez essa seja a sua oração. Então clame. Para onde você pode ir? Se só Jesus tem palavras de vida, renda-se ao amor de Jesus. Ore, clame, seja encontrada pelo Deus eterno. Seja encontrada. Clame agora. E eu quero orar por você nesse momento. Aonde você está? Coloque a mão no seu coração e clame. Pai de amor, nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós estamos no lugar secreto, onde somos encontrados pelo Senhor. Ó Deus, eu oro pela vida de cada pessoa, agora nesse momento, se rendendo ao Senhor. Ó Deus, só o Senhor conhece os corações, a alma, as nossas angústias, as nossas dores. E agora nós entregamos elas nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor venha vivificar os nossos corações, renovar o nosso interior. Nós estamos clamando a Ti, Senhor. Vem nos encontrar. Ouve a nossa oração, Pai. Responde. Ó Deus, vivifica corações que clamam a Ti agora, Pai. Ó Deus, enche com a Tua vida, com a Tua graça, com o Teu amor, essas vidas agora que se derramam diante do Senhor. E se alguém agora está se entregando totalmente, talvez pela primeira vez a Jesus, ó Deus, abençoa essa vida, transforma essa vida, para que ela possa ver e crer que o Senhor é o Deus eterno, o Senhor é o Deus vivo, o Senhor existe, e mais do que existir, o Senhor se importa, o Senhor nos ama, o Senhor nos encontra, o Senhor nos resgata. Derrama a Tua vida, enche com o Teu Espírito, Pai, porque lá na cruz o Teu sangue foi derramado, lá na cruz nós fomos perdoados, e a história não parou na cruz, a história não parou na morte, porque Cristo Jesus, Ele ressuscitou, e derrama sobre nós vida plena e abundante. Restaura, Senhor, famílias, restaura, Senhor, esse coração, vivifica o interior, porque é no lugar secreto que nós queremos viver e sermos encontrados por Ti dia a dia. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça. E agora, que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor incalculável de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus esteja contigo, não somente hoje, mas por todos os dias, hoje e sempre. Amém e amém.